Fala aí, meus Rafaéis Nadaizinhos. Ele é de Maiorca, se vocês não sabem. Você acha que aquele bronzeado é de ficar jogando tênis por aí? Também é. Meu povo, vamos lá falar do tropeço do Barcelona contra o Maiorca, 2-2. Acho que, assim, bom, é o segundo jogo seguido do Barcelona deixando muito mais coisas negativas do que positivas, né? Contra o Celta foi suficiente para vencer, contra o Maiorca não. Mas acho que é bem diferente o que se viu. Contra o Celta, do primeiro ao 80º minuto, até o minuto 80, o Barcelona jogou mal coletivamente, nada saía. Era um time que não sabia como enfrentar uma equipe fechada como foi o Celta. Contra o Maiorca, as circunstâncias são muito ruins, porque o Barcelona está atrás no placar aos 8, depois empata já quase aos 45 e ainda toma um gol nos acréscimos do primeiro tempo, então fica pouquíssimo tempo em igualdade. Quando está em igualdade no primeiro tempo tem duas chances, né? Uma do Rafinha para o João Félix e depois e antes disso um pouco, a que o próprio Rafinha acaba desperdiçando cara a cara com o goleiro. E aí no segundo tempo consegue já empatar no final e não consegue fazer uma grande pressão para cima do Maiorca. Eu acho que é muito diferente porque o Barcelona não atacou de todo mal contra o Maiorca. Desde o início do jogo conseguia gerar algumas ocasiões, com um jogo bem mais incisivo, um jogo bem mais agressivo do que foi contra o Celta. O problema contra o Celta é que tocou, rodou e nada acontecia. Contra o Maiorca era um jogo de mais idas e vindas, era um jogo de arriscar mais, tanto que o Rafinha tocou na bola 80 vezes, o Gavi tocou 85, o Gundogan, que praticamente não participou do jogo, acho que teve 50 toques ou mais ou menos isso. Para um jogador que ficou em campo os 90 minutos mais os acréscimos é muito pouco. Só os zagueiros, mais o Cancelo, que é um organizador, e o Gavi tocaram mais na bola do que o Rafinha. Rafinha participou muito do jogo, foi muito bem, aliás, né? Um gol, uma assistência. Ah, mas perdeu o gol cara a cara. Pô, mas todo mundo perde gol. O Rafinha teve uma participação muito mais positiva do que negativa. Rafinha e Gavi foram os dois melhores jogadores do Barcelona. E aí o time foi muito penalizado pelos erros individuais. São 8 gols sofridos em 7 rodadas de La Liga. Na temporada passada sofreu o 8º gol na partida contra o Almeria, na 25ª rodada. 23ª, agora não me lembro, mas assim, o jogo foi no final de fevereiro. Agora a gente está no final de setembro e o time já tomou 8 gols. Por algo que eu já venho falando desde o início da temporada, né? Hoje foi um pouco diferente. Hoje foram erros individuais que geraram isso. Mas o time está marcando pior. Os adversários chegam com muito mais facilidade ao gol do Barcelona. Foi assim o Villarreal, foi assim o Osasuna que fez um gol, o Celta que fez 2 poderia ter feito mais, o Betis que não fez e poderia ter feito, o Mallorca que fez 2 e ainda conseguiu chegar com mais perigo algumas vezes. Mas foram erros individuais que penalizaram e condicionaram todo o jogo do Barcelona. Coletivamente eu acho que foi um jogo melhor do que contra o Celta. Eu tô para dizer que o jogo contra o Celta me preocupa mais que o jogo contra o Mallorca, porque contra o Celta joga em casa com um gramado bem melhor do que era o gramado do São Moix, né, com o gramado do Mallorca que parecia alto, a bola não rolava tão rápida. Você joga em casa contra o Celta e não consegue armar praticamente nada por 80 minutos. Contra o Mallorca acho que o time conseguiu criar bastante mais. Agora os erros individuais penalizam muito. Por que o Barcelona toma mais gols esse ano do que o ano passado? Pressiona pior na frente, porque quer atacar mais, né? Uma coisa é quando o Barcelona jogava com 3 zagueiros, mais o Busquets praticamente protegendo esses zagueiros, e 4 meio-campistas, foi uma opção do Xavi que ele fez na metade da temporada. Já que não dá para ser muito inspirado, já que não dá para criar muito, vamos pelo menos controlar bem os jogos, e foi isso que o Barcelona fez. Nessa temporada, quando você coloca Cancelo, quando você coloca Gundogan, João Félix, jogadores muito mais ofensivos do que os da temporada passada, você vai chegar com mais gente no ataque, você vai ter mais poder de reação nesses jogos e tal, de sair perdendo e buscar resultados, de fazer mais gols e mais goleadas de vez em quando. Reagiu contra o Villarreal, reagiu contra o Celta, reagiu razoavelmente contra o Mallorca, mas isso vai ter um custo lá atrás. E dentro disso, para mim, o que não deu certo, que eu acho que foi talvez um erro de avaliação do Xavi, foi ter colocado 2 zagueiros sem ritmo de jogo. Muita gente criticando o Inigo Martínez, o que é lógico, porque ele jogou bastante mal, mas o Inigo Martínez não começava um jogo de titular desde abril. 5 meses sem começar um jogo de titular, precisava rodar elenco. Christensen e Koundé começaram jogando todas as partidas da temporada, o Christensen foi substituído algumas vezes, acho que o Koundé tinha jogado todos os minutos, e o Ronald Araújo já tinha voltado no segundo tempo contra o Celta.
Então, o que eu não faria seria colocar os dois zagueiros novos, sem entrosamento e sem ritmo de jogo, de cara. Colocaria primeiro um, depois o outro, um começa jogando, o outro entra no segundo tempo. No próximo jogo faria a mesma rotação, o outro começa jogando e depois o outro entra no segundo tempo, para contra o Porto ter todo mundo com ritmo de jogo e todo mundo descansado. Mas a gente fala isso de fora sem saber se lá dentro os testes físicos que os caras fazem a cada treinamento e depois dos jogos não está mostrando que Koundé e Christensen não estavam para jogar 90 minutos. Então talvez tivesse uma questão física que a gente nem sabe, e a gente está falando, o Xavi não podia colocar os dois caras sem ritmo. Se bobear, ele teve que tomar essa decisão, porque os outros dois zagueiros podem estar a ponto de estourar. A gente está vendo lesões para todo lado, em todos os times. O próprio Barcelona sofreu de lesão muscular, Pedri e Ronald Araújo, né? O Frenkie de Jong foi uma lesão de torção de tornozelo, não tem a ver com ritmo de jogo, número de partidas, calendário, não tem nada disso. A gente está vendo times de Premier, times da Espanha com muitas lesões. E para evitar isso, realmente tem que rodar o elenco. Não tem outra, tem que se fazer isso. Hoje teve erro individual de quem não se esperava do Ter Stegen, teve o pior jogo do Oriol Romeu desde que ele chegou. Acho que a zaga insegura do Barcelona deu confiança ao Mallorca e fez com que o próprio Barcelona no segundo tempo, por exemplo, segurasse um pouco mais o Gavi, que para mim tinha sido do lado do Rafinha o melhor jogador da primeira etapa. E aí, quando você não confia na sua defesa, quando sua defesa parece inseguro, vai gerando um efeito cascata lá para frente. Sobre a defesa é isso. Não sei se o Xavi, eu acho que a missão dele essa temporada é fazer com que esse time seja mais ofensivo, tenha mais qualidade com a bola no pé, especialmente com chegada de Cancelo, João Félix e até a aparição do Lamine Yamal e a do Gundogan também, né? A chegada do Gundogan também. Então tem caras de mais qualidade. Então tem que fazer esse time atacar melhor. Por enquanto, está atacando razoavelmente melhor. Em alguns momentos pela individualidade, em alguns momentos tem mecanismos. O segundo gol é um gol do Xavi, né? Coloca o Lamine, coloca o Rafinha de meia, o Lamine faz um passe para o Rafinha e ele coloca o Firmino no jogo e o Firmino faz o gol. Então o segundo gol do Barcelona é um gol todo com a mão do Xavi para construir esse gol. Então algumas coisas boas também o Xavi está fazendo. Acho que a missão dele é construir um time que ataque melhor e que não se defenda mal. Por enquanto, está se defendendo mal, está se defendendo pior que na temporada passada, o que também é muito fácil, né? Quase sempre vai se defender pior do que na temporada passada, mas assim, tem média de mais de um gol sofrido por partida no Campeonato Espanhol, sem ter jogado nem contra o Atlético, nem contra o Real Madrid, nem contra o Girona, que tem um dos melhores ataques do campeonato também. Então esse time tem que, quando perde a bola, estar melhor posicionado, ter mais gente protegendo os zagueiros, não se defender com tão pouca gente lá atrás. Enfim, tem que se defender melhor do que está fazendo até aqui. Talvez quando o Ronald Araújo ganhar ritmo, quando ele jogar do lado de Christensen ou de Koundé, porque o Ronald Araújo também me pareceu inseguro, a coisa vai melhorar. O Inigo Martínez é para ser o quarto zagueiro do elenco, ele tem um handicap muito positivo, que é ser um zagueiro canhoto. Então, para alguns jogos de campeonato espanhol e tal, eu acho que ele vai jogar bastante melhor do que ele jogou hoje. Ele joga bastante melhor do que ele jogou contra o Mallorca. E a saída de bola de um zagueiro de pé esquerdo também, para girar a bola para a direita e tal, é muito boa. Para finalizar, Rafinha, gol e assistência, né? Como eu falei, o saldo é muito mais positivo por algum erro que ele pode ter tido, como quando estava 1-1, o gol que ele perde cara a cara e alguns domínios que não foram tão acertados. Bem o Rafinha, acho que é muito necessário que ele desse um passo à frente, porque a disputa por posição ele está muito forte, e também pode ir descobrindo uma nova posição, né? Que acho que dificilmente ele vai começar de cara jogando como meia pela direita, mas para circunstâncias de jogo, pela segunda vez o Xavi faz isso, pela segunda vez dá certo. Rafinha tinha participado do primeiro e do segundo gol contra o Celta e participa dos dois, mas nesta função de meia pela direita, do segundo gol também, agora efetivamente com números, né? Porque ele deu o último passe antes da assistência, então não entra como números, mas agora com números também com a assistência que ele dá para o Fermín Lopes fazer o gol de empate. E o Lamine Yamal entrou muito bem, né? Entrou bastante bem, era o que levava mais perigo, acho que podia ter recebido mais bolas, podiam ter apostado mais vezes nele depois que ele entrou, porque logo na primeira jogada ele já sofre o pênalti, que para mim não é, tá? Para mim não é pênalti. E acho que ele poderia ter participado mais. Por que para mim não é pênalti? Tem o contato no pé do Lamine Yamal. Eu acho que é insuficiente. A queda dele não condiz com um pisão,
condiz muito mais com um rapa do que o zagueiro teria dado por ser um carrinho. Ele não sofre o rapa para cair daquele jeito. Tem um pisão e ele cai. Para mim é completamente insuficiente. Já vi outras vezes na Liga, eu acho que tem um pênalti pró Real Madrid, eu não sei se é em cima do Carvajal, ou em cima do Bale, ou em cima do Casemiro, para vocês verem como é que eu estou muito em dúvida. E eu acho que é contra o Osasuna também, na primeira temporada do VAR. Cara, que é um belisquinho na ponta da chuteira. E o juiz deu, porque o VAR não chamou, o árbitro viu em campo que teve um toque e considerou o suficiente para ser pênalti. Acho que errou nesse caso lá atrás, estou citando um caso de milênios atrás, mas eu acho que acertou no caso do Lamine Yamal, realmente não era para marcar penalidade, é um toque muito leve para a queda que o Lamine tem. Mas entrou muito bem o Lamine de novo. No momento que Rafinha e Lamine dão um passo à frente, o Ferran não foi bem no jogo, e acho que é normal que contra o Porto, por exemplo, que comece a Rafinha, que não comece o Ferran. Vamos ver antes disso ainda tem o Sevilha. Antes disso ainda tem esse jogo contra o Sevilha. O Barcelona está nessa maratona de 7 jogos num período de 22 dias entre uma data FIFA e outra. E olha que nas datas FIFA os atletas jogam, né? O Barcelona não, mas os jogadores ainda jogam. Então assim, é muita maratona para todo mundo. Alguns desses jogadores fizeram 2 jogos completos com suas seleções fora as viagens. Então tem mesmo que poupar jogador. Não pode ter tantos erros individuais. Tem que atacar ainda melhor e tem que defender mais. Tem que defender melhor também. Ou seja, tem muita coisa para melhorar. Quando venceu 2 vezes por 5-0, acho que não era para tanta euforia, e agora acho que também não é para tanto luto, não é para tanto pesar, não. Jogou melhor do que contra o Celta, é um time em construção. Veremos qual que é o potencial desse time, até onde que ele pode chegar. Como eu disse aqui, o Xavi tem algumas missões. Fazer o time jogar melhor, fazer o time atacar melhor, potencializar a capacidade técnica desses jogadores e, ao mesmo tempo, proteger melhor esse time lá atrás. Repito, contra o Mallorca foram erros individuais, mas está defendendo mal, mesmo na goleada contra o Betis 5-0, se defendeu mal. No 0-0 o Betis teve 2 chances. Então, tem coisas para melhorar. Veremos. O próximo jogo já é logo ali. Sexta-feira contra o Sevilha, que vem de uma goleada 5-1 contra o Almeria. Vem se recuperando o Sevilha. Os últimos 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Vai ser um jogo interessante para acompanhar. E eu vou contar aqui para vocês. Uma coisa, então, já devia ter falado no início para vocês ficarem até o final. Vou fazer o vídeo respondendo as perguntas na quinta-feira, porque como na sexta tem o jogo do Barcelona às 4 da tarde aí pra vocês, se eu postar um vídeo respondendo perguntas às 11 da manhã para postar um outro do jogo às 6 da tarde, vocês vão escolher um dos dois para ver, eu quero que vocês vejam os dois. Então, na quarta-feira, vulgo daqui a pouco, porque aqui já são... vulgo agora mesmo, porque aqui já são 00:15. Então, daqui a pouco, hoje ainda. Hoje não, porque para vocês é terça. Então, quando vocês acordarem amanhã, tem perguntas para vocês fazerem para mim, respondo na quinta, e sexta-feira um vídeo pós-jogo de Barcelona-Sevilha. Tá falado, meu povo? Boa semaninha aí para vocês, hein? Faça favor de ter aquele juízo esperto, que daqui a pouco tá acabando tudo isso. Valeu, gente. Tchau.